E aí? Como é que foi ontem lá na Fiesc, Michel? E aí, ontem foi um dia muito importante pelo fato de que, assim, poder falar do case Roden em relação ao nosso posicionamento comercial nos Estados Unidos, principalmente, como que é o maior hoje, o maior mercado do mundo, né? E contar um pouquinho da história do que a gente faz comercialmente lá com os clientes, gera bastante perguntas, gera bastante assunto, pelo fato de que a maioria das empresas catarinenses já exportadoras não tem uma atuação comercial direta. Direta que tu diz é sem atravessador, sem trading, sem broker no processo. Então, assim, como nós fazemos isso aqui já há um bom tempo, de maneira direta, nós tratamos direto com as empresas. Quanto tempo que a gente faz isso diretamente? Uns 20 anos pelo menos. Já uns 20 anos. É um DNA da Roden fazer isso diretamente, né? E a gente tem acelerado isso muito nos últimos anos pelo fato de que a gente entendeu muito forte que hoje a conexão com o cliente é o que te dá qualidade da informação, proximidade com o mercado-alvo, que é o que foi abordado ontem. Por quê? Quando tu passa a entender o mercado-alvo de maneira profunda, tu sabe qual é o tipo de consumo, para onde vai o produto, o que é feito com o teu produto. Nós estamos em algumas situações, inclusive, que nós hoje visitamos os clientes dos nossos clientes. Certo. Nós temos uma atuação hoje comercial tão dentro do cliente que nós hoje somos convidados a ir no cliente e fazer o treinamento para as gerências comerciais, ensinar sobre o produto e falar sobre a fábrica e falar sobre como isso funciona. Isso a gente viu nas feiras, né, que a gente participa, que o cliente traz o cliente dele, né, traz uma equipe inteira. Justamente. Por quê? O cliente já entendeu nos Estados Unidos que vender um produto para quem conhece o que está comprando é muito mais fácil, muito mais efetivo. Sim. Nós temos clientes nossos aí muito importantes que têm o projeto de learning dentro da operação deles, que é buscar os clientes deles, trazer para momentos dentro da operação e ensinar como é que é uma porta, ensinar como é que se constrói, como é que se vende, por que essa é melhor do que essa. E eles já descobriram isso há muito tempo, que quando o cliente sabe, na verdade, o que ele quer comprar e ele já estudou sobre o produto, a venda é mais fácil, mais duradoura, e tu tem mais definições do cliente em relação ao que ele realmente quer. Ele vai vir para a tua loja, para o teu negócio, pedindo exatamente o que ele quer, porque ele já entendeu que o teu produto é a solução para o problema que ele tem. No fundo, é uma questão de experiência, né? Justamente. A experiência hoje, a experiência do cliente, quando ele se sentiu captado, ele se sentiu confiante pela tua informação, somado ao produto, é uma venda decidida. Né? Ela é constante e ela passa a ser o quê? Concreta em termos de relação. Aquele cliente, uma vez que ele está fidelizado com o nosso cliente nos Estados Unidos, ele passa muitas vezes a ir lá e dizer o seguinte: a porta que eu quero é essa aqui. Claro que ele não tem conhecimento sobre a marca, mas ele vai dizer o seguinte: eu quero essa porta. Essa porta funcionou porque ela tem uma construção de pinos, ela tem os componentes feitos de madeira, ela é sólida tanto nas travessas quanto nos montantes. E isso tudo, nós temos inclusive relatos já de clientes que compraram as nossas portas e voltam lá na operação e falam: não, a porta que eu quero é essa, tem que ser nesse estilo aqui. Sim, sim. No fundo, eu acho que é um desejo de todos nós como consumidores, porque a gente não se importa em até pagar um pouquinho mais se a gente tem uma experiência boa, né? Porque as pessoas não gostam de ficar mudando de fornecedor, né? Ainda mais quando envolve mais coisas, serviços, prazos, isso aí tudo, né? É o que a gente comenta muito, a gente ouve nas feiras, é aquela máxima, né? Nós não somos somente vendedores de portas. No mercado internacional, nós vendemos uma solução. Portas, serviços, atenção ao cliente com informação, com follow-up, ele vai saber a data que vai chegar essa carga no armazém dele, ele tem todo o acompanhamento feito por aqui. Esse cuidado com a operação dá para a gente a possibilidade de oferecer um pacote, que é a porta mais o serviço. Isso tudo, no resumo da situação, significa menos trabalho para ele nos Estados Unidos. Com o custo do labor hoje nos Estados Unidos subindo cada vez mais, para o americano, quanto menos gente ele tiver dentro da operação dele trabalhando, melhor, mais resultado ele tem. Também pela não só para o americano, né? Para nós também. Pelo custo do labor e também pela questão da dificuldade de contratar. Então, Sim. A gente procura oferecer o quê? Uma alternativa para que ele precise se preocupar menos com a nossa operação, menos com o nosso produto. Entregar na porta hoje é uma grande sacada. Essa proximidade, a gente até comentou muito ontem na Fiesc, essa proximidade ela tem evoluído, ela tem ganhado força, porque nós tivemos exemplos aí, tu participou com a gente, em casos que o cliente vem para cá e a gente constrói com ele hoje uma experiência a mais do que o negociar.
né? Nós levamos esse cliente para experiências na floresta, nós temos momentos de lazer com o cliente, criamos uma conexão para que a gente fale nessas reuniões, um percentual nós falamos em números e negociações, mas uma boa parte disso é conexão. Ganhar a confiança do cliente para que ele também nos defenda dentro da organização dele lá e diga que a Roden é sim uma opção número 1 em termos de fornecimento pelo fato de que existe conexão. São clientes que nós tratamos aqui como clientes número 1, clientes que têm uma relação muito forte, às vezes até, não digo em decisões, mas tomadas de decisões juntos, que ajudam o nosso processo de definições internas de fábrica, como posicionamento de preço, por exemplo, que na maioria das vezes, com esses clientes maiores e devido à conexão, a gente consegue fazer isso junto. Vamos falar em florestas, mas no meio do assunto, assim, até parece que é um passeio na floresta tipo Chapeuzinho Vermelho. Vamos especificar um pouco mais. O que é floresta e o que a Roden dispõe do que a gente chama de floresta? Justo. Esse é um ponto que a gente sentiu já lá no passado, nas visitas, que quando nós falávamos assim, nós temos também a floresta no Brasil. Para o americano, que não tem uma noção muito forte, muito firme do que é a tal da floresta plantada, eles pensam lá nas colinas, lá nos morros cheios de pinos crescendo nativos, sem muito cuidado, aquilo lá é floresta. Quando eles chegam no Brasil, nós explicamos que a floresta dentro da Roden é um negócio. A Roden, ela tem um negócio chamado floresta, né? Nós temos o departamento comercial, nós temos pessoas que são focadas em estar analisando hoje as áreas das fazendas, o plano de corte, onde tem pinos com tal idade para poder se organizar. Até a própria semente, né? Ela é escolhida para que a madeira, a árvore cresça mais rápido e melhor, né? Dê uma madeira melhor. Justamente. Então, assim, a escolha da mudinha de pinos lá, crescer essa floresta, cuidar dela, fazer todo o manejo e garantir que a gente tenha a possibilidade de cortar ele entre 18 e 20 anos, para o americano isso é algo totalmente novo, porque eles sabem que lá é um pinus nativo que vai ser cortado com 40 anos. O manejo é totalmente diferente, a questão da madeira é outra situação, e quando eles vêm para cá e a gente consegue fazer um sobrevoo numa floresta, pousar no meio da floresta, entrar numa caminhonete, levar ele lá no meio das máquinas que estão colhendo esse pinus, é para a gente um argumento também para dizer que não é simplesmente ir lá e cortar uma árvore. Existe um processo lá de trás de 18, 20 anos que vem sendo cuidado dentro da Roden como um negócio à parte. E isso tudo, quando a gente fala em links dentro da nossa operação, justifica o primeiro passo da verticalização. Verticalização quer dizer o quê? Que nós temos todos os processos dentro do nosso controle. Nós cuidamos da porta desde a mudinha do pinus, que evolui e se transforma num produto. É aquele lema, from seed to door. É isso mesmo. From seedlings to the door. É bem isso aí. Hoje, para o cliente, é muito importante saber de onde está vindo o produto. E para eles, essa estruturação toda no Brasil, até há um bom tempo atrás, era algo meio que surpresa. E quando eles vêm para cá e vê que isso existe realmente, que isso é tratado de maneira extremamente profissional, cria com ele também uma conexão muito forte de confiança. Comprar de quem eu acredito que vai me entregar o que realmente eu estou buscando. Tu já visitasse outras fábricas de porta, não só no Brasil, mas já visitasse lá na Ásia e coisa e tal, tu sabe, pode até explicar um pouco o padrão de qualidade e o padrão de indústria que nós temos aqui, né? Eu diria para ti que, pela experiência de fábricas de portas do nosso segmento, a gente é hoje, com certeza, número 1 até no mundo, eu te diria, em termos de organização de fábrica. Se a gente considerar hoje verticalização, que eu acho extremamente importante, nós temos o controle total da floresta, nós secamos a madeira, nós serramos essa madeira, nós serramos essa madeira, e essa madeira que serve de matéria-prima para o nosso produto, ela tem diversos checkpoints de controle de qualidade durante o processo desde a floresta. Para a gente ter uma noção de quão profundo isso é, nós conseguimos pegar uma porta hoje e pela data de produção dizer de qual floresta ela veio. E o dia que ela saiu da floresta. O dia e a hora que ela saiu da floresta. Então isso tudo é importante por quê? Porque muitas vezes a gente se posiciona como fábrica no Brasil achando que somos um país de desenvolvimento e tal. E a gente anda um pouquinho pelo mundo e vê que os controles aplicados aqui, que a nossa coordenação de qualidade, também processo de fábrica, limpeza de fábrica, estão muito acima dos padrões mundiais, inclusive pelo fato de que nós buscamos ter isso no DNA da evolução da Roden. Não é simplesmente
acreditar que uma fábrica que serra madeira pode ter poeira, porque a poeira é algo normal do processo. Não, vamos melhorar processo de aspiração de poeira, de limpeza do ambiente, porque isso tudo gera também no cliente uma experiência de visita à fábrica muito grandiosa. Se a gente for fazer hoje vídeos que a gente promociona, ações de marketing mostrando fábrica e processo, impressiona muito. Isso sem falar da parte de robotização, né? Sim. Que quando a gente entra hoje nessa seara da robotização e vendo hoje os grandes produtores do mundo, que seriam hoje China e Indonésia do mesmo produto, a nossa fábrica é muito além, muito mais avançada em robotização. Hoje, o nível de robotização utilizado dentro da nossa fábrica não se compara a fábricas hoje na Indonésia e mesmo fábricas em China, que a gente conhece por vídeos e tal. Nós temos hoje, eu diria que a maior aplicação de robôs dentro do mesmo desse modelo de portas, nós temos a maior aplicação de robôs hoje em fábrica. Do mundo. Do mundo. Por quê? Nós temos hoje robôs atuando dentro da fábrica, que são robôs, na verdade, já são robôs que vêm de fábricas automotivas, são robôs grandes, né? De grande capacidade de peso. E esses robôs hoje aplicados em alguns pontos de carga ou recarga de máquinas, por exemplo, para secagem, ou mesmo pintura, ou outras situações, geram para a gente, nesse ponto especificamente, controle de qualidade tremendo, pela possibilidade de regular a máquina com gramatura, com especificações extremamente ajustadas. Nós temos um ganho grande aí pela questão de rendimento de trabalho nesses pontos, e a maioria dos pontos que nós aplicamos o robô, nós estamos proporcionando para aquela pessoa que ela vá para um ponto de atividade melhor, que ela saia do processo mecânico simplesmente e vá aprender funções que ela possa utilizar muito mais as capacidades dela. É um exemplo que eu sempre gosto de citar, quando clientes visitam a gente, é que nós temos hoje dentro da fábrica pessoas que trabalham programando robôs hoje, já fizeram faculdade de robótica e tal, e programação, e eram pessoas que trabalhavam, tem uma pessoa que trabalhava lá atrás na ponta hoje abastecendo as pilhas de madeira. Hoje o robô faz essa operação e criou oportunidade para que essa pessoa trabalhe programando o robô. Então não é simplesmente tirar pessoas dos postos de trabalho trocando por robô, mas sim dar a possibilidade que elas executem tarefas inteligentes ao invés de tarefas mecânicas que o robô pode fazer de maneira mais fácil. Eu lembro, né, Michel, antes de você entrar na empresa, você está 8 anos na empresa, um pouquinho antes de você entrar na empresa, um dos nossos, uma das nossas pessoas que cuidava aí das vendas nos Estados Unidos, quando ela falou do nosso nível de qualidade para os americanos, eles não acreditaram que uma madeireira aqui do Brasil pudesse ter um nível de qualidade tão alto, inclusive mais alto do que o deles. E eles fizeram questão de vir aqui ver como que era o nosso processo de qualidade. Eles ficaram impressionados porque eles acreditavam que no ramo madeireiro nem existia a possibilidade de trabalhar com tanta qualidade quanto a gente trabalha. Porque o nosso índice de rejeição de uma porta ele é baixíssimo, né? A gente sempre ele é próximo a zero, né? Então, claro, por quê? Porque no processo a gente tem um cuidado muito grande, mas é isso que impressiona. E só colaborando com o que tu falasse antes, porque além da automação toda que a gente já faz uns anos que a gente tem um nível de qualidade muito alto. E assim, eu queria que tu explicasse um pouco mais de como é que foi esse evento que vocês estiveram na Fiesc ontem, falando para mais empresários. O que mais que foi abordado desse cenário que hoje está se desenrolando, especialmente pela mudança que teve com os Estados Unidos, né? E afeta a China e afeta a gente também. A visão global econômica hoje ela passa por um processo crítico, né? Você também acompanha essas situações todas e a gente entende que existe por parte dos Estados Unidos uma preocupação muito grande de que a China não tenha mais tanta força em termos de ação comercial global. Não somente nos Estados Unidos. Claro que existe uma vertente de proteção da economia americana dizendo que durante os últimos anos ficou muito mais fácil comprar da China do que fabricar nos Estados Unidos. O Brasil passou pela mesma situação, vamos falar aí, nos últimos 20 anos. Nós enfraquecemos o nosso processo fabril, entendendo que era muito mais fácil comprar uma máquina ou um item na China do que fabricar aqui. Nessa atitude de mudar para a China a produção, os países enfraqueceram o seu campo fabril, não só em termos de fábrica em si, porém nós também perdemos uma geração inteira que não gosta mais de trabalhar em fábrica.
O americano hoje relata isso, Claro. as pessoas não querem mais ser gerente de produção, não querem mais trabalhar numa fábrica operando uma máquina e tampouco entender do processo, por quê? Passaram a buscar situações de trabalhar no escritório, pontos de trabalho mais limpos, organizados, pelo fato de que se criou aquela máxima de que era muito mais barato produzir na China e também no Brasil e em outros países passou a se pagar menos para estar dentro da fábrica, né? Porque era muito fácil produzir na China. Essa dependência fabril chinesa criou, na verdade, em termos globais, um impacto grande pelo fato de que os países passaram a se limitar comprando da China ou Ásia outros países. O custo até então era e a China, de uma hora para outra, nos últimos 5 anos, mudou o patamar também econômico, os salários na China aumentaram e esse produto passou a não custar mais centavos. Então nós temos hoje, por exemplo, o plástico extrusado e utensílios de cozinha, esses itens baratos que vinham da China no passado e acabaram com as fábricas no Brasil, hoje já vale de novo a pena produzir aqui, pelo fato de que a China não quer mais produzir o produto extremamente barato. E hoje essa dependência do mercado chinês, em termos de relação Estados Unidos e China, nós podemos falar que eles importam mais ou menos 75% dos itens de consumo consumidos nos Estados Unidos. Então essa dependência para o Trump foi um sinal de alerta. Sim, claro. Que disse para ele o seguinte, olha, nós vamos voltar a ser um país forte economicamente também em produção, né? Quando a gente fala nessa dependência econômica, e aí tu acaba evoluindo um pouco e conversa com o cliente a fundo e pede para ele a opinião dele, o americano em si gosta muito de falar que todas as ações do Trump estão de acordo com o que eles esperavam, pelo fato de que é uma proteção nacional. A América volta a ter o potencial produtivo interno ligado. E eles vão buscar produzir. Não quer dizer que o mundo não irá mais vender para os Estados Unidos. Porém, o que será importado para lá serão parte desse matéria-prima, coisa menos significativa. Ou, por exemplo, nós temos situações. A nossa porta, por exemplo, ela não consegue ser produzida nos Estados Unidos com essa mesma qualidade e esse mesmo custo do que produzir no Brasil. Até pela diferença do Pinus, né? O nosso Pinus, a composição hoje estrutural do nosso Pinus é diferente do Pinus americano. O Pinus americano pode ser utilizado lá nos Estados Unidos para questão estrutural. O nosso Pinus não pode. Porém, para a porta ele funciona muito bem. Sim, sim. Então, nós vemos, na verdade, a movimentação acontecendo hoje muito mais em termos de mundo do que só a briga Estados Unidos-China. Acendeu no americano uma necessidade maior de buscar fornecedores fora da Ásia. Aí, de novo, né, tu estás falando em 75% do que os Estados Unidos consomem vem da China ou da Ásia. Eu lembro que um dos nossos clientes nos Estados Unidos, uma grande rede de lojas aí, ela falava já há 10 anos atrás que 84% de tudo que eles tinham dentro da loja, que é basicamente material de construção, né, vinha da China. Imagina que pepino, 84% de tudo que tem dentro da loja vem da China, né? Então, é óbvio que é um problema para eles, né? E agora, o que a gente tem, então, ouvido em diversas conversas com o cliente, bastante frequentes, e participações em eventos como o de ontem, analisando, inclusive, ontem, nessa ocasião, por exemplo, estivemos eu e Jorge, dividindo parte do evento com o Marcos Troirro, por exemplo, que era o presidente do Banco BRICS antes da Dilma, por exemplo. Então, pessoas com muita visão internacional. O Oliver também, que hoje atua na parte econômica, já atuou na parte de relações entre Brasil e Estados Unidos, e trazem justamente essa nuance. O americano passa a buscar mercado para fornecimento fora da Ásia. E a gente fala Ásia porque não é somente a China. O governo americano tem plena certeza de que os investimentos que acontecem hoje em Malásia, Indonésia, Vietnã, são fomentados por dinheiro japonês e principalmente chinês. Por japonês e chinês. Japonês e chinês. Então, essa entrada massiva de capital China para desviar a tarifa nesses países em índice de desenvolvimento extremamente baixo são sabidos também pelo governo americano. Claro que ninguém vai fechar os olhos daqui a pouco para a última linha do balanço e ver o número ali do que é rentável ou não. Só que o impacto global disso, ele é sabido. É sabido que essas pessoas trabalham lá com salários baixos, que é um país em situação de desenvolvimento muito precária. Então, assim, isso tudo tem trazido hoje holofotes para outros países e até para o Brasil, principalmente. Por quê?
Nós somos, até então, salvo as situações pontuais e de algumas declarações aqui da nossa, hoje da equipe política brasileira, mesmo sendo sabido que existe um antagonismo político entre Brasil e Estados Unidos, de maneira geral, nós não temos um grande conflito. Nós somos um país hoje pacífico, nós não temos um país com risco de guerra, nós não temos grandes intervenções que possam causar, por exemplo, a paralisação de exportações do Brasil. Sim. Nós temos portos atuantes, nós temos uma rede rodoviária que, mesmo precária, está funcionando, está acontecendo. Diferente da China, que sanções do governo, por exemplo, podem bloquear um porto, sanções do governo podem limitar a exportação, então é mais incerto. O que a gente discutiu muito ontem e foi trazido em pauta, inclusive nós comentávamos com o Jorge que esses economistas falando dos itens de cuidado agora daqui para frente, e nós estamos realmente muito alinhados com o que todo esse pessoal está pensando, e a gente que está muito ligado ao mercado global mundial. Nós estamos hoje na Roden muito alinhados com essas diretrizes de pensamento de mundo, né? As pessoas estão cientes de que haverá uma mudança no foco para países produtores. E o Brasil, pelo fato de ter um pouco mais de segurança, vai surfar essa onda com certeza. Sim, e dentro disso aí, um dos pontos que eu acho que vocês debateram lá é a questão do tarifaço, vulgo tarifaço. Como que fica isso hoje? Porque a gente sabe que muita coisa o Trump ele só fez para começar a negociação, né? Tanto é que voltaram atrás de muitas coisas. Mas como é que está isso para a gente aqui? Para a Roden, para o Brasil? Hoje, assim, o que aconteceu? Num primeiro anúncio do tarifaço, o Brasil foi sobretaxado em 10% e a Ásia 32%, alguns países, 34%, e a China depois subiu para 145%, 200% e tal, né? O que acontece no resumo? Mesmo para os organismos de análise de aduana dos Estados Unidos ainda é incerto. Por quê? Existe uma diretriz tratando essas tarifas e logo após o anúncio, essas tarifas elas foram igualadas para 10%, exceto China, né? Então é isso que está funcionando hoje. Então todos os países estão com tarifas de 10%. Se falou muito em tarifa recíproca, mas a gente entende que isso voltará a acontecer porque depois do anúncio da tarifa foi criado um refresh de 90 dias. O governo disse o seguinte: por 90 dias vai ficar em stand-by e vai ser todo mundo 10%, exceto a China. Esses 90 dias, Eladio, eles acabam agora no final de junho. Então, existe no mercado uma incerteza muito grande, aguardando terminar esses 90 dias. Porque pode ser que aconteça, depois dos 90 dias, uma declaração que diga o seguinte: exceto China, todo mundo volta a zero. Exceto China, fica todo mundo em 10%. Ou exceto China, os países voltam a ser os percentuais anunciados naquela tabelinha que parecia ser uma tabela de vender sorvete que bom, que o Trump ergueu lá, aquilo ali pode ser que permaneça. Diante disso, analisando que os Estados Unidos principalmente precisa comprar com programações de 10 a 12 semanas para recebimento, gerou no comprador americano uma incerteza. Quando gera incerteza, o que ele faz? Diminui os índices de compra, mas continua comprando de que ele tem mais certeza. Nesse aspecto, então, existe sim uma visão econômica global dizendo que o segundo semestre, caso as tarifas se mantenham em nível igualitário, tragam para o Brasil, principalmente para o nosso segmento, um aquecimento a nível de vendas, por exemplo, e produção. Por quê? Porque vai existir migração de parte do volume que até então era comprado da Ásia, passa a ser então comprado do Brasil. Pelo fato de nós termos então uma tarifa mais estável e não sermos um país alvo, principalmente do discurso do Trump em relação à regulação de situação tarifária, importação e exportação. E como é que está a carteira da Roden? A Roden está tranquilo? Diminuiu a venda? Hoje nós podemos dizer o seguinte: o Brasil em si ele é impactado pela questão logística, que houve sim no início desse ano um overstock nos Estados Unidos por demoras de embarques no ano de 2024. Janeiro e fevereiro foram meses duros para todas as empresas. Nós tivemos uma atuação um pouco melhor abril e maio, né? E agora a gente espera que daqui para frente possa se equalizar um pouco. A nível de informação, o mercado americano ainda segue consumindo, os índices lá de consumo são estáveis, porém existe um fator. A carga com imposto está chegando agora, nessas últimas 2 semanas nos Estados Unidos. Quer dizer o quê? O estoque que se tinha dentro de casa até então tem um CPV baixo, porque não tem incidência de tarifa.
A partir de agora começa a entrar produto com 10% no mercado, que pode sim mudar um pouco. Porém, a gente tem falado com pessoas, empresas de todos os segmentos. A grande maioria explica que o consumidor, apesar de estar ciente de que deve pagar um pouco mais esse produto, essa conta vai ter que ser sim dividida entre fornecedores, empresas importadoras e parte para o cliente. Muito bem. Que outros temas foram abordados ontem lá, além desses que a gente acaba de falar? O que mais? Basicamente, o evento de ontem, ele trouxe para a pauta oportunidades, perigos a serem enfrentados pelas empresas até daqui para frente. Pelo fato de que, imaginemos assim, empresas que importam no Brasil produtos da China, produtos ou matéria-prima, por exemplo, já sentiram redução do preço do produto chinês vindo para cá. Certo. O chinês, por natureza, é muito rápido nas ações. Ele, verificando a possibilidade de redução de vendas para o mercado americano, já está focando em outros mercados. O que ele fez? Reduziu bastante o produto, o preço do produto para venda em outros países. Então, assim, o brasileiro que foi esperto, que importa produto da China, já está fazendo um estoque desde abril para cá, já está comprando mais de produtos que não comprava para poder se estocar aqui e ter essa benesse de preço, né? Agora, países que exportam para os Estados Unidos ainda se sente, tanto para porta, moldura, madeira, sente que há agora uma grande incerteza. O comprador não está fazendo grandes movimentos para poder ainda dar para a gente muito claro o que deve acontecer. O que a gente está vendo é previsão a futuro. Existe um risco grande de que, por exemplo, se essas tarifas voltem para os índices anunciados, uma Indonésia, por exemplo, 32%, Brasil 10%, de que essa vinda para o Brasil de volume de compra grande também traga para cá a possibilidade de empresas chinesas ou asiáticas em geral vindo para o Brasil para comprar empresas aqui ou até para propor joint ventures aqui para poder se beneficiar das tarifas do Brasil e reexportar isso para os Estados Unidos. Isso já está acontecendo, inclusive. Tem empresas já sondando outros segmentos para poder fazer parcerias no Brasil e se aproveitar da tarifa mais baixa daqui, que é, na verdade, pura e simplesmente um caminho já percorrido, que é o que a China e o Japão fizeram no passado, indo para países como Indonésia, Malásia, Vietnã, para poder ter a benesse da tarifa também. Um outro ponto que eu acho que vocês também abordaram lá é estratégias de empresas que ainda não atuam, ainda não estão firmemente posicionadas nos mercados lá de fora, especialmente Estados Unidos, que é muito grande. O que eles deveriam fazer para se posicionar? Ontem, além da apresentação e onde eu e o Jorge falamos um pouco da questão da holding, nós participamos depois de uma mentoria. Então, ficaram alguns dos palestrantes do evento, foram divididos em salas e nós atendemos durante alguns minutos os CEOs das empresas que estavam lá com a mesma preocupação. A maioria hoje se exporta pouco. Quando exporta através de trading e não tem uma ação comercial pura dentro dos Estados Unidos. Tem poucas experiências, mas todos eles têm certeza absoluta de que para crescer de maneira significativa daqui para frente, a empresa vai ter que começar a exportar. Está muito favorável o momento para que essas empresas exportem. O que nós comentamos muito ontem é que a grande sacada hoje é conhecer muito do mercado consumidor. Tem que ir lá nesse mercado, tem que viajar lá dentro, tem que entender como é que as coisas funcionam, porque muito do que o brasileiro hoje faz é pagar, às vezes, uma mentoria, pagar uma assessoria que vai te contar a história que ela quer. A gente sugeriu muito ontem para os CEOs dessas empresas que eles façam esse trabalho de campo de ir lá e visitar toda a cadeia produtiva e de venda do seu produto, para entender como isso funciona, para poder desconstruir preço, para entender qual que é a necessidade de qualidade desse produto apresentado lá no mercado, porque uma vez estando lá, consolidado com presença física, sabendo com quem se fala e personificando esses contatos, o americano ele é muito suscetível a confiar. Uma vez que ele confiou na empresa, uma vez que ele tem essa característica, dizer o seguinte, olha, eu acredito que o produto que você vai me entregar é esse nível me atende, níveis de preço,
Existe até situações que ele paga um pouco a mais disso do que no produto local, pelo fato de ter essa confiança. Então, o que nós sugerimos ontem é que essas pessoas busquem fazer a imersão no mercado local e que entendam a cadeia consumo de pé a ponta, sabendo a aplicação, inclusive, do produto. Foi o que a gente comentou muito ontem e trouxe até para a pauta bastante questionamento de como isso se faz, como é que é feito, qual que é a situação, porque tem a dificuldade da língua, tem a dificuldade cultural do processo, mas é um caminho sem volta. Quem quiser hoje exportar de maneira consistente precisa fazer o que a gente vem fazendo há bastante tempo. Trabalho com feiras, visitação a clientes, participação em associações e também colocar um pezinho lá e ter cada vez mais contatos importantes e pontuais dentro dos Estados Unidos que possam te trazer informação de qualidade. Muito bem. Ô Michel, e agora mudando um pouquinho o foco, o cara que morava lá no interior de Petrolândia, ele conseguia ver que um dia ele ia estar viajando mundo afora e desbravando mercados por aí. Como é que foi para tu chegar até a Roden? Essa história é uma história longa, mas sim, lá no passado... Não precisa chorar com a história. Não. Lá no passado, eu acho que todo mundo meio que já cria, todo mundo cria mais ou menos um plano para a sua vida. Eu criava um plano grande e sabia que se chegasse na metade desse plano já estaria bom. Qual que era o plano e qual que era a metade? O plano era assim, viajar o mundo, estar fazendo o que eu faço hoje, tanto que assim, eu sempre digo que o que eu faço hoje é o que eu realmente amo fazer, eu gosto muito de fazer estar em contato, de estar fazendo essa operação comercial, e para mim é muito gratificante entender que dentro da Roden existia uma possibilidade gigante de abraçar lugares e conhecer coisas e trabalhar dentro de operações que talvez eu nem imaginava. O fato de estar ontem conversando lá com empresários de Santa Catarina, por exemplo, traz para a gente uma certeza. A Roden é sim uma empresa de muitas oportunidades. Poder fazer esse desenvolvimento aqui dentro, com certeza me abriu muitas portas. E o que a gente sempre fala, a necessidade de sonhar, ela latente. Tu tem que buscar alguma coisa, tu tem que estar planejando alguma coisa para a tua vida, porque se você não sabe onde quer chegar, é muito difícil que qualquer força te mova para frente. Ter um plano, ter um projeto, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que todos têm isso bem claro na cabeça aqui na Roden. E a Roden é uma empresa que tem ajudado muita gente a alcançar o que tem planejado desde lá do passado nesse planejamento. Por quê? Aqui dentro existe possibilidade de viajar, existe possibilidade de buscar oportunidades, não só na área comercial, mas também em todas as outras áreas aí, Fabrício, que dão para a pessoa a possibilidade de botar esse plano em ação e transformar isso em resultado. Se tu soubesse que tu não estava sendo gravado e não estivesse aqui dentro da sala do podcast da Roden, tu ia falar sobre o quê? Com clientes, vamos te dar um exemplo então, a gente fala sobre tudo, né? O cliente hoje ele quer falar muito sobre a vida, é muito curioso em relação ao Brasil. Tem clientes que já vieram para o Brasil uma vez ou duas, tem muita curiosidade por saber como é que é a diferença entre o Brasil Sul, o Brasil Nordeste. Isso é uma pergunta muito, muito feita pela gente. Qual que é a diferença no Sul? Porque muitos descerem e acham que a capital da Santa Catarina é São Paulo. Então, assim, nós temos que explicar muito sobre isso. E fala-se muito hoje sobre vida pessoal. O americano não tinha tanto Instagram. Hoje ele tem bastante Instagram. O cliente segue a gente no Instagram. Sabe sobre a nossa vida, sabe o que a gente faz, sabe do que a gente gosta de hobbies para fazer. Tanto que nessa última viagem, por exemplo, o cliente reservou 1 dia e meio para a gente estar junto lá. Nesse 1 dia e meio, a gente teve um dia inteiro praticamente fazendo atividades extras que não sentado numa mesa de reunião discutindo o negócio. E a opção dele era escolher. Vocês preferem fazer o quê? Ir para uma fazenda fazer tiro esportivo, ou jogar golfe, ou fazer qualquer outra coisa. Por quê? Eles também entendem que essa proximidade gera o quê? Conexão. Então a gente passou um dia inteiro fazendo coisas aleatórias, atirando tiro ao prato, jogando golfe naquelas estações para fazer da tacada lá, que é normal nos Estados Unidos, aqueles parques de golfe. E isso tudo abre para a gente também a possibilidade de estar conversando com o cliente e às vezes entendendo muito mais o negócio dele numa relação informal. Então, no outro dia, a reunião de negócio durou 2h30. Sim. Mas foram 8 horas intensas de jantar, de almoço, de conversa,
falando sobre diversos itens. Como eu comentei antes, é o que se fala muito hoje em relação ao mundo, viagem, política, família, os teus hobbies, o que tu gosta de fazer, para gerar realmente essa conexão. Eu tenho uma dúvida. Tu acha que no começo logo você falou que eles ficam muito impressionados com a organização que a Open tem no mercado, né? Uhum. A fábrica, como a empresa é organizada em si. Tu acha que isso reflete que eles têm uma visão negativa do Brasil? A informação sobre esse questionamento, ela passa por alguns pontos. Primeiro deles, bairrismo. O americano, para ele, os Estados Unidos é o mundo. Sim, claro. O americano, ele viaja pouco para fora, até em relação a outros países. Por quê? Basicamente, eles têm tudo dentro dos Estados Unidos. Se quiser neve, tem neve. Se quiser montanha, tem montanha. Se quiser praia, tem praia. Então, é muito fácil transitar. É barato viajar dentro dos Estados Unidos. Então, são poucos os americanos que viajam para fora. Situações de clientes que, então, fazem o trabalho de busca de produtos fora dos Estados Unidos, que viajam à Ásia, viajam ao Brasil, acabam tendo, sim, algum conhecimento, mas a primeira impressão é que é um país de terceiro mundo, é um país subdesenvolvido e tal. E quando chegam aqui e veem que existe, sim, nas fábricas uma organização, a nossa fábrica, por exemplo, aqui, ela é impactante. Mas, Vinícius, desculpa eu te interromper. Aqui na nossa região, se tu falar que tu vai trabalhar numa madeireira, eles acham que tu vai carregar tábua nas costas, cara? É ou não é? Tu que viesse de fora há pouco tempo. Aqui nós temos isso. E tem isso porque há muitas das madeireiras, é só tu andar no interior, é exatamente isso. É um caminhão velho, é um telhado caindo e gente rolando tora na mão e secando madeira no tempo. Muitas delas na beira das estradas ali, vai pro interior, tá cheio. Então, quantas realmente tem um nível de organização? Não é de se esperar muito, porque o público daqui acha que a madeireira é uma coisa desorganizada. Eu te diria mais, eu te diria que essa ideia, essa visão, por um lado, ela eu acho que para a relação comercial, ela dificulta um pouco, até ele ganhar aquela confiança, mas quando a gente consegue mostrar um vídeo, quando tu consegue visitar o cliente, mostrar mais informação, e quando ele vem aqui, esse impacto daí, ele se transforma num ponto extremamente positivo. Mas da vinda, né, os clientes do Brasil também ficam impactados, né? Aqui, quem vem dentro da fábrica, especialmente lá onde ela é mais automatizada, que permite isso, não tem quem não fique impactado. Eu fico impactado cada vez que eu vou lá na linha que está mais automatizada. Uma história que a gente conta muito, a gente até falou isso ontem, eu acho que é até interessante o Eládio, eu vou perguntar para o Eládio agora, o Eládio contar. Às vezes a gente fica pensando, e assim, ações de marketing, por exemplo, que podem te ajudar. Às vezes não é nem só o branding, não é só o teu posicionamento. Nós tínhamos um cliente aqui, que é o principal cliente, que comprava da gente já há 17 anos e nunca tinha vindo visitar a fábrica. Confiança já estava determinado, isso era bom, estava funcionando, mas a gente queria muito que ele viesse. Então, o Jorge solicitou que a gente achasse uma maneira de trazer esse cliente. Então, a gente foi atrás e o marketing, na época, desenvolveu toda uma estratégia. Conta essa estratégia. Nós chegamos para o cliente, o Michel foi lá pessoalmente, e entregamos a passagem impressa para ele. Claro, não era uma passagem real, era uma passagem simbólica, mas com a passagem impressa, dizendo, vocês têm que ir, tá aqui a passagem. E a um certo custo, depois de 16, 17 anos, ele veio e ficou impressionado com o que a gente tem aqui, né? Claro que a gente andou com ele aqui na nossa região, que todo mundo se encanta, afinal de contas a nossa região é bonita, é muito organizada, foi para São Paulo também, mas ele ficou muito impressionado, que eles não têm muita noção do que é o Brasil, né? O Michel estava falando aí que o americano não viaja muito para fora do país. Eu peguei uma situação uma vez que um americano me disse, eu tô pensando em fazer aquele documento para poder viajar para fora, como é que se chama mesmo aquilo? Eu disse, passaporte. Isso, passaporte. Então, a pessoa que não sabe o que é um passaporte, imagina, né? Então, mas é esse o pensamento que eles têm, porque o país é muito grande, tem sol, tem praia, tem neve, tem floresta, tem... Então, eles conseguem viajar muito sem precisar de passaporte e acabam ficando muito limitados a isso, né? Justamente. Esse cliente, principalmente, depois que nos visitou aqui e acabou
tendo essa visão, essa experiência, porque nós proporcionamos aqui para ele mais do que uma visita, foi uma experiência. Então nós andamos em floresta, fábrica, levamos para jantar em lugares diferentes, fizemos uma interação maior com o cliente. Hoje ele é nosso defensor dentro da instituição. Então, assim, ele consegue hoje sim fomentar a nossa atuação comercial, ele consegue fortalecer a atuação comercial, que eu acredito é lá de o quê? Se ele tivesse vindo antes nos visitar, talvez a gente já tivesse tido resultados maiores desde muito tempo. E dessas experiências, né? Algumas das experiências a gente achou que o cara, CEO de uma empresa gigantesca, fosse querer ambientes formais, jantar formal. O que ele quis, e a gente acabou levando ele, um botecão, tomar cerveja barata. Em São Paulo, sentado sentado na beira da calçada, mas aqui em Rio do Sul também. A gente levou ele num botecão, tomar cerveja barata e dar risada. Era isso que ele queria, ele não queria um jantar formal. A gente estava tão preocupado com isso. Não, ele queria conhecer a nossa realidade, sem contar que ele gostava da cerveja. Então, coisas muito simples, né? Muito simples, que às vezes a gente quer impressionar o cliente com coisas muito diferenciadas. Às vezes nem é isso que ele quer o simples, o teu dia a dia. Justamente. Mas é isso que forma a conexão, porque daí ela é genuína, ela não é fabricada. Justamente. A conexão hoje, eu diria para ti que vamos analisar assim, conexão com pessoas, né? A conexão é algo autêntico dentro da relação. Certo. A conexão é aquilo que te leva a ligar para um cliente e a primeira coisa que tu fala não é negócio. É perguntar como é que tá, ou quando é que é o show da banda que ele gosta e tal. Porque esse cliente, por exemplo, acabou vindo para o Brasil porque tinha um show de uma banda que ele gostava, ele aproveitou a vinda. Verdade, fomos todos juntos. Nos levou no show e tal. Então, assim, quando eu ligo para ele, a primeira pergunta é, e aí, tá curtindo muito ainda o Lynyrd Skynyrd? Tá ouvindo muito? Foi em algum outro show? Por quê? A conexão te leva a ter um assunto além do negócio para conversar. O assunto do negócio é legal, mas assim, é massivo, é chato, é ruim às vezes estar ali batendo de frente com um número que ele quer baixar preço ou precisa um apoio e às vezes não está acontecendo. Agora, falar de uma conexão além do negócio facilita muito, torna a relação muito mais fácil de ser gerenciada. Mas, de novo, né? Cada pessoa se conecta de uma maneira, mas assim, a conexão ela só é válida quando ela é legítima, porque não adianta tentar interagir com um assunto com um cliente se não é natural para ti isso, ou natural para o cliente, querer forçar uma conexão que não existe. Isso justamente. Só piora as coisas. Tu não pode querer, com a conexão, forçar um personagem. Pessoas são mais suscetíveis a se adaptar a uma cultura do que outras. Tem pessoas que são mais fechadas a esse processo todo. Mas eu diria algo mais também. Quando você se mostra aberto a, por exemplo, viver a cultura do cliente para que ele te mostre como é que isso acontece, ou quando você sabe, por exemplo, vou te dar um exemplo. Não que a gente seja no Brasil pessoas que andem aqui de chapéu, fivela e bota. O fato de eu gostar muito do country music e conhecer muito de algumas músicas ou até cantores americanos é uma coisa que gera uma surpresa. Quando a gente está, por exemplo, lá conversando sobre esse tema, música americana, eu às vezes falo de cantores e gera uma conexão imediata, porque para eles é como se fosse o sertanejo lá, é gente que eles conhecem há muito tempo. Quando alguém de longe vem e fala que gosta ou conhece ou ouve aquilo, gera uma conexão e fala, poxa, é alguém de longe, mas que legal que conhece isso. É o mesmo que alguém viesse para cá e cantasse uma música do Chitãozinho e Chororó. Nós nos sentiríamos também lisonjeados por alguém de tão longe que fala, poxa, essa pessoa pesquisou sobre a nossa cultura. Pesquisar sobre a cultura também é um outro item interessante que gera, sim, essa conexão. Leva a pessoa a entender o seguinte, poxa, realmente é alguém que quer fazer negócio com a gente, é alguém que veio buscar entender um pouquinho de quem nós somos, como é que nós funcionamos. Beleza, era isso. Boa conversa.